Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Hoje nós temos uma convidada que é brilhante, uma juíza magnífica aqui do TRT da 9ª Região, que é a doutora Valéria Rodrigues Franco da Rocha. Ela vai falar um pouco da atuação no Sejusc. Você não pode perder, é muito importante para você conhecer um pouco mais da atuação na Justiça do Trabalho e das possibilidades de conciliação. Teremos também, como sempre, o nosso Ney Daniel com as atualidades jurídicas. Você tem que também conhecer, saber o que está acontecendo aí no nosso país durante essa semana. Mas tudo isso depois do nosso break. Te vejo depois. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Oi, Ney, e daí me diga quais são as atualidades da semana? O nosso telespectador com certeza está curioso para saber. O Senado aprovou o projeto que proíbe o uso de animais em pesquisas e testes para a produção de cosméticos. O projeto não gera impactos de desenvolvimento e vacinas e medicamentos, pois restringe ao testes em cosméticos e perfumes e produtos de higiene pessoal. Entretanto, como foi o projeto alterado no Senado, voltará à Câmara dos Deputados para nova análise, pois o relator do caso destacou o fato que o Brasil está acompanhando a tendência internacional de proibição e crueldade contra os animais no desenvolvimento de produtos como cosméticos e perfumes. No Brasil, o banimento de testes e pesquisas em animais no desenvolvimento de cosméticos e perfumes e outros produtos desse tipo ganha força após o caso no Instituto Royal, no qual, em meados do ano de 2013, 178 cães e 7 coelhos usados em pesquisas foram retirados por ativistas e moradores na localidade de uma das sedes do Instituto, que depois fechou as portas. Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre visando aproximar você cada vez mais dos seus direitos e da justiça, de informações relevantes para você, para que você possa aí no seu dia a dia sempre ter cada vez mais acesso, saber como resolver aquele problema que aparece aí para você. E por isso que nós temos essa proposta, esse projeto maravilhoso e trazemos pessoas tão especiais para estarem conosco aqui. Hoje, claro, não poderia ser diferente. Nós trouxemos alguém muito especial para poder falar de uma temática também para lá de importante, que é a doutora Valéria Rodrigues Franco da Rocha, que é uma importante juíza aqui do TRT da 9ª Região, né, doutora Valéria? Muito prazer, agradeço imensamente por ter vindo, por ter aceito esse convite, tá? E especialmente pelo belo trabalho que você faz hoje no Sejusc. Você veio falar sobre isso, inclusive, né? Qual é essa importância, tudo que está acontecendo, né? E você justamente está aí trabalhando com esse afinco todo para que as pessoas também possam então também ter aí a oportunidade de fazer conciliações, enfim, todo esse propósito que tem, né, dentro aí do Sejusc. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós aí primeiro da tua brilhante carreira
né, você ter chegado até aqui, vai estar fazendo esse importante trabalho, que é referência, inclusive, e também, claro, do Sejusc, tá? Prazer imenso mais uma vez. Obrigada, doutora Débora. Então, a atuação dos juízes no Sejusc, ela é cumulativa com a vara. E também nesse centro, que no caso nosso aqui em Curitiba e região metropolitana, atende processos em que o juiz atende como mediador, não é aquele processo que o juiz irá decidir, irá resolver. Por isso é mais leve do que aquela pressão da audiência em que o juiz está ali para decidir. Nesse caso, o juiz está ali para mediação e um servidor sempre formado, treinado, capacitado e justamente que tem o perfil de conciliador, para deixar as partes à vontade e poderem tratar da sua causa daquela forma, né, com bastante atenção, bastante tempo e meditando a respeito. O Sejusc é importante também porque ele deixa esse reflexo para o trabalhador e para o empresário de que há uma perspectiva no seu processo e aí pode ser tratado de forma específica, sendo um direito do cidadão. A conciliação dentro da Justiça do Trabalho, ela é um direito do cidadão. O que a gente tem percebido nos últimos anos, depois da reforma trabalhista, é que tem diminuído o índice de acordos, porque há um outro viés diferente e isso a gente tem que superar, porque o acordo sempre foi a perspectiva da Justiça do Trabalho, a forma das partes resolverem entre elas o seu conflito. Muito mais que em outros ramos do Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho sempre houve essa possibilidade, essa atuação e essa importância que o próprio Poder Judiciário dá através da sua legislação. Puxa vida, né? E o cidadão, ele cada vez mais amparado, então, né, por essas possibilidades, né, doutora Valéria, porque com a reforma, a gente percebeu ali talvez uma certa dificuldade, né, muita gente reclamou do acesso, né, ao Poder Judiciário, de algumas limitações, né, muito foi alterado, né, em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, dentro disso até que a doutora falou, né, dessa importante, enfim, fala, a gente pode perceber que, ainda que tenhamos mudanças, nós ainda temos como acesso e direito do cidadão a possibilidade de conciliar. Então, o Sejusc, ele tem justamente essa premissa, ele se volta a essa possibilidade. Então, acho que ali quem está trabalhando junto de vocês, juízes, tem essa formação, tem esse ânimo de promover a conciliação. E como que ela ocorre nesse caso, doutora Valéria? É ajuizada uma ação, uma reclamatória trabalhista, depois vai para o Sejusc. Como que é esse contorno ali dentro da Justiça do Trabalho? Então, no nosso caso, hoje as conciliações ainda elas são processuais, elas são dentro do processo que está em trâmite, seja ele bem no início, seja já um processo julgado ou um processo já em execução, na fase de cobrança. Então, em todas as fases, as partes mesmo podem pedir para encaminhamento ao Sejusc ou o próprio juiz da causa pode determinar essa remessa, vendo que há essa possibilidade. Nós temos um estudo muito forte, uma tendência também à mediação na fase pré-processual, quando o processo ainda não existiria, mas ainda ele está incipiente, está no início, estamos tendo estudos que daí não teria uma demanda, né? Seria, no caso, voluntária. As partes mesmo procurariam o Poder Judiciário, uma delas, tentando esse acordo antes de haver um conflito. Ainda a gente não trabalha nessa perspectiva. Então, a nossa perspectiva é sempre no processo. Então, uma conciliação judicial. O processo está ali, ele está numa das varas e ele é encaminhado ao Sejusc. De forma prática, desde que nós temos a pandemia e o CNJ, o TST já apontaram nesse sentido, as mediações e conciliações no Sejusc continuam sendo pelo meio telepresencial, até para facilitar o acesso das partes, junto a seus advogados, junto a outra parte. Então, é pelo meio virtual que é realizada a conciliação. Então, até dentro dessa perspectiva,
a gente pode entender que até pelo processo do trabalho mesmo, nós sempre temos aquele andamento que é bastante padronizado, né, pelo próprio código, né, que nós temos a própria CLT, nós temos disposições que disciplinam, né, como vai acontecer o processo, né. Mas então, além daquela audiência que nós já temos, que é designada, né, logo que o processo é ajuizado, enfim, quando a vara, né, encontra, né, na pauta ali aquela disposição, então nós temos também essa remessa para o Sejusc, é isso, doutora? Exatamente. A parte tem esse direito de requerer ou de, se for outra iniciativa, de participar e livremente tratar do seu caso especificamente, ter essa atenção. As pautas lá são breves, então cerca de um mês, se marcam as audiências, são muitos conciliadores e se faz esse projeto. No caso também nós temos semanas da conciliação nacionais, distribuídas ao longo do ano, normalmente em maio, setembro e novembro, e também estaduais. Então, justamente tentando estimular a conciliação, dentro da perspectiva de que as partes resolvendo o seu próprio conflito é muito melhor do que um terceiro envolvido que vá ali, né, julgar aquele processo. Também a outra perspectiva importante da conciliação é que ela abrevia o tempo do processo. Tem processos que têm um tempo maior, envolvem situações de perícias, de averiguações, testemunhas, outras provas, e aí a conciliação ela tira toda essa margem, ela já dá um aspecto de mais rapidez, de celeridade a esse processo. E a gente percebe até, especialmente naqueles processos que envolvem bancos, né, a gente vê muita remessa ao Sejusc, justamente para poder viabilizar, porque os processos acabam sendo, alguns, né, mais morosos do que outros, ainda que a Justiça do Trabalho, eu sempre faço ressalto, porque é importante que as pessoas saibam, a Justiça do Trabalho, ela tem uma organização muito grande, diferente, por exemplo, lá da Justiça Comum, que não tem muito prazo, que o processo pode se estender muito mais. A gente tem os atos muito bem demarcados, né, doutora Valéria? A gente já sabe que vai para uma audiência de conciliação, o juiz vai tentar ali através daquele primeiro contato, ver se existe a possibilidade, depois já vai sair dali com a audiência de instrução marcada, né? Depois da audiência de instrução, normalmente, se não houver, claro, a perícia normalmente antes, mas depois a gente já tem uma data de sentença, então é tudo muito bem definido, né? Justamente para trazer para o jurisdicionado, para o cidadão, o acesso à justiça, ao seu direito, àquilo que ele vem buscar, né? Então é a premissa da Justiça do Trabalho, mas com o Sejusc, então, a gente consegue identificar uma possibilidade ainda maior, né, a partir desse ânimo das partes poderem resolver o seu conflito já muito mais rapidamente, sem depender aí de uma decisão que vai vir, que pode não ser agradável, né, doutora Valéria? Sim. Para ninguém. Né? Porque alguém ou vai ficar muito infeliz ou não vai ficar tão satisfeito, né? Então, se a gente conseguir prevenir isso, melhor com o Sejusc, né? E como que tem sido, então, esse ânimo das pessoas em relação ao Sejusc, né? A doutora até no início falou que não tem acontecido ainda tantos acordos quanto poderiam, né? Mas e qual é a perspectiva disso? O que a gente poderia vislumbrar no futuro próximo? A iniciativa das pessoas é interessante e tudo o que nos diminuiu os índices, né, o que nos tolheu um pouco foi a reforma trabalhista que trouxe esse valor líquido dos processos. Então, hoje um processo, quando é ajuizado, ele tem um valor líquido, um valor delimitado, mas não significa que aquele valor é o devido, é o valor que está sendo tratado naquele processo. Não é como se a gente tem um cheque, uma nota promissória, uma dívida constituída, um contrato, não. Tem ainda uma dúvida, mas isso ficou um pouco obscuro para a parte. Então, isso traz uma perspectiva, um valor que muitas vezes não é o que vai ser depois objeto, não só da conciliação, se o processo não for conciliado e for à frente, não será todo aquele valor muitas vezes. Então, essa perspectiva que eu sinto, assim, uma visão minha, que está atrapalhando. Quando eu iniciei na Justiça do Trabalho, só fazendo uma rememoração, nós não tínhamos nem o Sejusc, tínhamos um JAC,
que era um outro tipo de iniciativa de conciliação, mas a competência da Justiça do Trabalho era as relações entre trabalhador e empregador, somente. E em 2004 nós tivemos uma abertura, a Constituição teve uma emenda constitucional, 45, e ela trouxe uma série de competências que muitas vezes passam desapercebidas. Então a Justiça do Trabalho hoje ela não é focada só na relação CLT, ela tem mais esse viés de outras perspectivas, relações autônomas como o representante comercial, as doenças do trabalho e acidentes do trabalho que passaram a ser competência da Justiça do Trabalho também, e todos esses processos que também não estão como demanda trabalhista de raiz, eles têm maior a dificuldade de conciliação, porque envolvem questões também complexas, bem complexas. Então, a gente sente também essa dificuldade. Mas superando tudo, o Sejusc fica sempre à disposição. Ele é um órgão a mais, então, dentro da competência da Justiça do Trabalho, sua atuação. Ele tem pessoas treinadas para esse viés, que estão ali com um tempo disponível para as partes, para tratar desse assunto com mais tranquilidade do que aquele dentro da vara, aquele momento dentro da vara da audiência em que o juiz ele se preocupa com a conciliação, ele se preocupa, mas ele também tem a atribuição de instruir o processo, ouvir testemunhas, né, colher as provas e depois julgar. Então, no Sejusc, isso é tratado da mesma forma, com tentativas de conciliação, com técnicas, mas com mais tranquilidade e mais conforto para a parte que também, né, fica mais à vontade, porque não tem esse peso do julgamento ali, ou ele já aconteceu, ou ele vai acontecer se for o caso na vara, mas não é naquele momento. Ali estamos só para tentar a conciliação de forma efetiva. Isso é importante, porque eu percebo às vezes, né, as pessoas elas têm muito aquela, ai meu Deus, né, ela fica intimidada diante do Poder Judiciário, né, e de repente estar num outro local, num outro momento, com outras pessoas, que não com aquela situação de repente ficar ali, né, ai meu Deus, eu tenho medo de falar, tenho medo de me pronunciar, talvez gera um clima, né, uma expectativa melhor dessa possibilidade mesmo de se chegar a um denominador comum, aquilo que as partes estão buscando e que pode realmente vir à tona com essa conciliação, né, doutora Valéria? Então eu acho assim que o caminho dentro disso tudo, penso eu, que deva ser algo para melhor, né, que a gente consiga, né, com o tempo, a despeito desses problemas oriundos da reforma, né, dessa questão do cálculo líquido que tem que ser juntado, como a doutora bem explicou aqui, que inclusive daí se não for ajustado, daí tem problema com extinção de processo, aquela coisa toda que, né, o advogado ali acaba tendo que ajustar, né, para o processo prosseguir. Você também pode, através então aí deste meio que é o Sejusc, encaminhar então o seu processo de uma outra maneira, uma maneira que você possa então chegar aí a um resultado muito mais rapidamente, né? Como a doutora falou, acho que a questão da perícia sempre é o que pega mais, né, doutora? Essa questão aí, especialmente quando tem problemas de saúde envolvido, né, questão doença ocupacional, tudo isso acaba gerando ali todo um transtorno, mas aquela expectativa do direito. E eu acho até curioso, doutora, aproveitando, porque hoje, antigamente a gente via, né, parece que esgotava o alfabeto e recomeçava o alfabeto, né, era pedido. Hoje a gente sabe que os advogados tiveram que ficar um pouco mais comedidos, porque a gente tem que agir com cuidado, tem sucumbência hoje também, né, a gente sabe que se tiver crédito num processo, independentemente de justiça gratuita, vai descontar, né? Então não vai ter jeito, mesmo dentro desse processo ou de outro. Então, todo mundo está muito mais comedido. Mas se a gente parar para pensar nisso, eu acho que até os ânimos deveriam ser muito mais voltados para a conciliação, não é verdade? Porque hoje a gente tem uma perspectiva que ela é muito mais concreta do que a gente tinha lá atrás. Antes, você entrava com o processo e o reclamante ele tinha uma ideia de que ele ia enriquecer com aquilo, né? Porque era uma coisa assim, uma conta estrondosa, porque não tinha uma repercussão financeira, né? Hoje, como você tem, deveriam até, talvez, amadurecendo melhor essa ideia, pensar que seria o melhor caminho a conciliação, não é mesmo? Perfeito.
Só que o reflexo foi o contrário nesses primeiros anos. A reforma ainda é recente, né? Nós ainda estamos digerindo e estudando e complementando muitas situações, e também na conciliação eu acho que o reflexo vai ser para frente. O primeiro reflexo que nós tivemos depois da reforma foi a diminuição do número de processos ajuizados, né? E aí também a diminuição, então, nesse caso, do índice de acordos. Mas a Justiça do Trabalho, ela cumpre metas no CNJ, no TST, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas além de tudo isso, há uma convicção de que a conciliação é muito melhor. Então, tirando as metas, os números, a gente vê como sendo a conciliação o melhor caminho. Claro, não se consegue 100%, nem em um lugar vai conseguir, mas dentro das possibilidades, um acordo é sempre melhor. Eu sempre trabalhei assim, quando eu advoguei, e depois, na magistratura também, sempre investi, sempre insisti nessa área da conciliação, tanto nas varas e hoje trabalhando no Sejusc. É muito gratificante a gente ver os reflexos disso para as partes. Contando aqui uma situação específica, assim, de estudos, por incrível que pareça, o número maior de conciliações que nós temos, o índice maior, né? É depois do julgamento, quando o juiz julgou o caso, que a parte viu que não era tudo o que ele queria, e a outra parte também viu que tinha os seus erros que foram ali verificados, que o acordo é mais constante, que a gente tem um índice maior. A parte quer ouvir o juiz e aí ela acaba se convencendo em resolver isso e tocar a vida para frente, vamos dizer assim. Que engraçado, é um dado interessante, sabe? Que eu nunca tinha ouvido falar, doutora Valéria, que depois já da instrução do julgamento do processo, as partes ainda possam vir, né, nesse ânimo de transigir ali, né? Porque já existe uma sentença, já existe uma decisão, mas eu acho que talvez também tenha aquela situação que na Justiça do Trabalho nós temos depósito recursal, que não é dos mais baratos, né? Então ali, como você sabe que vai ter uma repercussão, né, vai ter uma obrigatoriedade sob pena do recurso não ser nem conhecido, né? Nem sobe para o tribunal. Ele sobe, mas ele não vai para frente, né? É só para falar numa linguagem que vocês consigam, né? Também, porque a gente que está no meio jurídico, né? Para nós é o feijão com arroz, né, doutora Valéria? Mas aí para vocês que também possam ter aí essa perfeita compreensão, não tem aquele resultado, não vai subir, não vai ser julgado. Então, o melhor realmente é esse cenário, esse caminho, né? Porque quem perdeu vai ter que recorrer. Na verdade, assim, o reclamante não paga custas. Não tem depósito recursal, mas o reclamado, se perder e tiver que recorrer, vai ter que ter depósito recursal e vai ter que pagar custas. Hoje o depósito está em torno de quase 10 mil e pouquinho, né? 10.300, mais ou menos, né, doutora? Então vejam, é pesado. Se tiver uma condenação beirando esse valor, aí você já praticamente vai ter que depositar o valor de uma condenação. Então é melhor realmente compor para se chegar num resultado que seja mais interessante para todo mundo, né, doutora Valéria? Exatamente. Eu já vi muitos trabalhadores não terem feito um acordo, isso é comum também, né, aproveitando aqui para passar uma experiência, e depois esse processo nunca ter ido ao fim. Ele recebe uma decisão de positividade, dizendo que ele tem razão, mas ele não consegue cobrar, que daí você chega àquela outra fase torturosa, que é a execução. Então ele recebe uma parte, que é o depósito recursal, que fica ali garantindo, mas não é tudo, muitas vezes. Então é muito importante ter essa consciência, é muito importante ter essa opção e saber que é um direito a conciliação. No processo de trabalho é tão sério que, se não se tentar o acordo, o processo, pela lei, ele não tem validade. Então, é uma fase importante que nós temos, e aí no Sejusc ela é mais marcada ainda, ela é mais específica, porque aí estamos voltados só para essa situação. Lá não se faz nenhum ato
de julgamento, de colheita de prova, de execução, nada. Só se tenta o acordo e se o acordo for finalizado, vai se especificar como ele vai acontecer e tudo mais. Senão, ele volta para a origem, onde ele estava, e continua a tramitação, né? Com a sua morosidade ou não, concorrendo com os outros processos, dentro da pauta do juiz, dentro da tramitação normal que teria esse processo lá. É isso que a doutora falou, é fundamental mesmo, né? Porque é o tal do ganha, mas não leva, né, doutora? É você ter uma sentença procedente, mas ao mesmo tempo, a gente sabe disso, às vezes a parte reclamada não tem valores, ou não tem bens, ou oculta patrimônio, né? E a parte, o reclamante, que tenta ali então executar aquela decisão, não consegue receber. Então, por que chegar nesse ponto? Se a gente pode abreviar, se a gente pode conciliar. Pelo menos o reclamante pode receber uma verba, né, trabalhista, né, que vai contemplar uma indenização, enfim, o que for, né, cabível ali. E o reclamado vai pagar e vai também se livrar do pesadelo. Porque imagina, né, hoje a gente sabe que a desconsideração da personalidade jurídica ela também é simplificada, acontece no bojo do próprio processo. Então ele vai ter uma desconsideração, vai afetar o patrimônio pessoal lá do sócio, né? Porque o objetivo da Justiça do Trabalho é trazer a efetividade do direito para o reclamante. Então, bem ou mal, por mais que também possa ali estar tentando frustrar aquela execução, ele pode sofrer uma constrição pessoal, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o melhor caminho realmente é aqui seguir aquilo que a doutora Valéria está colocando para nós, essa informação tão importante, que é a conciliação dentro do Sejus, que se não for possível antes, né, doutora Valéria, inicialmente ali, mas num segundo momento, que pode ser então realizado ali por esses grandes profissionais da Justiça do Trabalho que estão dispostos então e voltados essencialmente para isso, né, doutora Valéria? Exatamente, e também com a contribuição dos advogados das partes, né, de todas as pessoas envolvidas, que podem estar ajudando e apoiando essa conciliação, que com certeza vai ser frutífera no sentido de tirar qualquer insegurança que havia no processo, ou na sua execução, ou se o processo vai prosseguir no tribunal, ou também no TST, lá em Brasília. Então o processo ele é abreviado, ele é terminado e ali se compõe, né? A finalidade é dar essa efetividade que a doutora Débora frisou ao processo, ele ter o seu fim. Porque não adianta o trabalhador ter uma decisão, né, e não ter como recebê-la, né? Ter um documento dizendo ele tem razão e não conseguir receber, porque a empresa, além das hipóteses que a doutora versou, pode ter simplesmente fechado. Como nós vimos na pandemia, é só andar pelo centro das cidades, como na nossa cidade de Curitiba, na região metropolitana, para a gente ver quanto de comércio que não existe mais, né, que deixou de existir, e aí dificulta muito mais. Então, a conciliação faz esse caminho mais fácil para a efetividade e para se ter justamente uma congruência das partes num fim que daí é bom para ambas as partes. Maravilha. Doutora Valéria, só tenho como, né, agradecer realmente pela tua presença maravilhosa, porque assim, o programa ele é animado por pessoas como você, que estão dispostas a vir, conceder um pouco do seu tempo precioso para passar informação para o nosso público, que vai realmente receber no Brasil inteiro todas essas informações tão relevantes, e vem de alguém tão especial como você, que faz um trabalho tão brilhante, magnífico, e eu só posso agradecer imensamente por você ter vindo até aqui hoje e estar trazendo para nós essas importantes informações, tá bom? Te agradeço imensamente, espero que retorne, que venha trazer e abrilhantar ainda mais o nosso programa, cada vez mais, tá bom? Tá bom. E do nosso público também me despeço, agradecendo por tudo, sempre por estar conosco e por oportunizar esse ingresso na casa de vocês para levar um pouquinho daquilo que a gente faz de melhor. Muito obrigada
Um grande abraço e até a próxima semana.